Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui no nosso vídeo semanal para falar sobre Bíblia, teologia, religião e muitas coisas da mesma área. E hoje eu quero falar com vocês sobre a mulher mais infiel da Bíblia. Qual seria ela? E o que nós podemos aprender com a vida dela, se é que você pode aprender algo com alguém infiel. Mas antes de começar o nosso tema, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, se gostar do conteúdo, deixar o seu like, deixar aquele comentário incentivador e divulgar para os seus amigos, tá bem? Vamos lá. A mulher mais infiel da Bíblia Sagrada. O ranking, quando eu fui olhar para escolher a mulher para apresentar para vocês, realmente não foi nada fácil. Porque nós temos nomes, algumas não têm nome, são anônimas, mas nós temos sugestões assim muito fortes. Por exemplo, a mulher de Potifar. Ela realmente foi uma mulher tremendamente infiel. Eu tenho Herodias no Novo Testamento, que traiu o irmão com o cunhado, com o irmão do marido, né? Traiu o marido com o cunhado. Nós temos também outros casos, Jezabel, a famigerada Jezabel, que é coisa pior do que aquela mulher. Enfim, tem muitas mulheres perversas, mas na Bíblia, que eu poderia colocar no ranking. Mas se eu estou falando do quesito adultério ou infidelidade, eu acho que a campeã, num desonroso primeiro lugar, seria Gomer, a esposa do profeta Oséias. E eu vou contar para vocês um pouco a história de Oséias. É uma história cabulosa, já previno você, é uma história complicada, com um gesto muito estranho da parte do profeta e que merece a nossa reflexão. Oséias capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Em primeiro lugar, essa separação entre Judá e Israel se deveu ao seguinte. Você sabe que quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito, aquele povo hebreu acabou se dividindo na época das conquistas, mesmo na época da travessia pelo deserto, em 12 tribos, correspondentes aos filhos de Jacó. Como Jacó, o patriarca, teve o seu nome mudado para Israel, filhos de Jacó é a mesma coisa de filhos de Israel. Então, as 12 tribos de Israel referem-se a 12 filhos de Jacó, sendo que 2 tribos se dão pelo nome dos filhos de José, no caso, 2 netos de Jacó. Aí você tem a tribo de Judá, Benjamim, Naftali, a tribo de Gad, são várias tribos que tem, 12 ao todo. A tribo de Levi é aquela que não tinha uma porção de terra, que cuidava do santuário, do tabernáculo. Pois bem, vamos lá. Essas tribos dividiram a terra prometida entre si na época da conquista de Josué. E aí ficaram as 12 tribos. Nessa ocasião, a capital das 12 tribos, se é que eu posso chamar assim, seria a cidade de Siló, ou Shiló, como dizem em hebraico. Nessa cidade ficava armada a tenda do santuário. E todas as tribos tinham que se dirigir a Shiló sempre para as festas religiosas, exceto a tribo de Levi, que já estava morando ali em Shiló, porque eles cuidavam do santuário. As demais tinham que se dirigir para lá através dos seus representantes, e muitas famílias iam para Shiló. O povo, então, era governado nessa época por juízes. O juiz não era um governador geral do povo, o juiz era mais um líder tribal que se levantava numa tribo, defendia o povo contra os inimigos, principalmente os filisteus. Outro juiz levantava noutra tribo e assim por diante. Só que o povo, querendo imitar os vizinhos, os pagãos, também pediram um rei para si. Deus não tinha planos que eles tivessem rei, pelo menos não daquela maneira, daquela modalidade. Mas atendendo ao pedido do povo para ensinar-lhes uma lição, Deus chamou o profeta Samuel e falou: olha, Samuel, você vai ungir um rei para eles. Escolha Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel, o primeiro rei que reinou sobre todas as tribos, unificando-as, que elas estavam ali meio divididas, e se tornando o primeiro monarca. Só que Saul perdeu a sua legitimidade real quando ele quebrou a aliança com Deus
e nesse caso o profeta acabou ungindo um outro no lugar de Saul, que foi Davi. Então, se eu pegar numa cronologia, o primeiro rei de Israel foi Saul. Depois veio Davi. Eu estou falando do século 11 a.C. Davi vem, reina, governa por longos anos. Quando Davi morre, quem assume o governo de todo Israel foi o seu filho Salomão. Salomão foi um bom rei, até certo sentido, porque no final da sua vida ele começou a perder um pouco a mão e cobrou muitos impostos pesados. Ele acabou se ligando também à idolatria, às muitas mulheres com as quais ele casou, e acabou também perdendo um pouco o rumo. Não a ponto de Deus tirar-lhe o domínio, mas pelo menos deixando consequências que seriam vistas no futuro. O filho de Salomão, que assume o governo no lugar dele, Roboão, era um péssimo monarca. E eles tinham nessa época um ministro das finanças, um ministro da economia, digamos assim, chamado Jeroboão, que era um sujeito sensato, era um sujeito que entendia das leis, entendia da economia, e o povo estava assim enraivecido contra Roboão. Então Jeroboão, o ministro da economia, foi conversar com o novo rei e falou: olha, rei, cuidado, não pese tanto nos impostos, o povo está revoltado. Ele falou: que fiquem revoltados. Se a mão do meu pai foi pesada, a minha vai ser 2 vezes mais pesada. Com isso, houve quase uma guerra civil. E muitos chegaram no ouvido de Jeroboão e falaram assim: nós seríamos melhores se fôssemos governados por você. Jeroboão acabou cedendo à pressão popular e ele se autoproclamou rei. Eu digo autoproclamou porque não foi nenhum profeta que foi até ele com o mandado de Deus para que ele se tornasse rei. Ele quis ser rei, atendendo ao clamor de uma fatia populacional que assim o desejou. Com isso, criou-se uma ruptura no reino dos hebreus. A parte norte ficou sendo o reino do norte, também configurado como o reino de Israel, e a parte sul, ou o reino do sul, ficou configurado como sendo o reino de Judá, porque a principal tribo do sul era Judá. Então você teve a tribo de Judá, que ficou ao sul, a tribo de Benjamim, que ficou ao sul, e as outras tribos ficaram no norte. A tribo dos levitas ficou meio gravitando entre uma coisa e outra ali, tinha meia tribo de Manassés também. Mas, grosso modo, só para facilitar a conta, entendamos que 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ao sul. A capital do norte, Samaria. A capital do sul, Jerusalém. O templo ficava no sul, mas no norte havia sacrifícios pagãos. Então, repetindo, 2 reinos agora hebreus. O reino do norte, também chamado Reino de Israel, o reino do sul, também chamado Reino de Judá. A capital de Israel, Samaria. A capital de Judá, Jerusalém. Com o passar do tempo, ficava uma briga constante do rei do norte xingando o rei do sul xingando o norte, o sujo falando mal lavado, porque os dois estavam em apostasia. Até que teve uma confusão muito séria, porque havia um rei em Israel chamado Peca. Peca. Olha o nome do rei. Esse rei chamado Peca, ele queria destruir Jerusalém e o sul de qualquer maneira. Então o que Peca fez? Deixa eu ver se eu pego alguma coisa para ilustrar aqui. Peca foi e pediu ajuda justamente ao rei da Síria, que era Recim. Recim, isso aqui é Recim. Peca chegou: Recim, ajude-me a destruir o sul, porque eles não prestam, não valem nada. Vou ajudar você. E quando Recim e Peca vieram para atacar a Judeia, o rei da Judeia na época era Acás. Então o que Acás fez? Vocês querem me atacar? Eu vou chamar alguém mais forte. Eu vou chamar a Assíria, representado por esse burrinho aqui, por esse ídolo aqui egípcio. Ok, eu vou chamar a Assíria. Então vem a Assíria, sob o comando de Tiglat-Pileser, e ajuda o reino de Judá a acabar tanto com Israel quanto com a Síria, com Peca. Não confunda Assíria com A, com Síria com S. Esse aqui era o rei da Síria com S. Agora você imagina a situação. Esse aqui era muito mais poderoso do que Recim, era muito mais poderoso
do que peca, e ele acabou destruindo os dois. Com essa destruição, esse reino do norte acabou ficando assim devastado. Em 722 a.C., eu estou falando isso começou em 740 a.C. e vai até 722 a.C., mais ou menos nesse período aí. Tiglat-Pileser arrasou com as tribos do norte, matou muitas pessoas, colocou pagãos para terem relação sexual com as mulheres de Israel, para que elas não dessem filhos mais israelitas, matou muitos homens, pegou o povo, transferiu de um lugar para outro, ele devastou o norte. O sul vibrou, a parte da Judéia vibrou, Jerusalém vibrou. Só que você sabe, se você pede dinheiro emprestado para um traficante, ele vai emprestar, ou um agiota, mas depois ele vem cobrar com juros e correção monetária. O sul acabou ficando por muito e muito tempo subserviente à Assíria e custou a se livrar dela, porque sempre vinham pesados impostos. Mas isso é uma outra história. Vamos agora colocar o nosso foco no Reino do Norte, tá bem? No Reino de Israel, capital Samaria. Nessa época que estava como eu diria assim, esse caldeirão fervente do sul contratar a Assíria para atacar o norte, foi nesse período que surge o profeta Oséias. A gente sabe isso pelos nomes que ele dá aqui. Olha bem, que ele fala que ele foi profeta nos dias de Uzias, Jotão e Acás. E Acás é justamente o rei de Israel. Perdão, Acás é o rei de Judá, corrigindo. Acás é o rei de Judá, que pede socorro para Tiglat-Pileser a fim de destruir o reino do norte, que queria vir contra eles. Nesse período aqui que vive Oséias. Então imagine como estava o reino de Israel, o reino do norte, a capital Samaria, nos dias de Oséias. De acordo com o contexto da época, havia uma grande instabilidade financeira, política, moral, muito grande, muito grande. O povo estava completamente perdido. Tanto é que eles queriam sangue, eles tinham sangue no olho. Tanto é que o rei deles, que eu falei com vocês, Peca, um dos reis do norte, falou assim: eu vou destruir os meus irmãos no sul. Eu quero. E ele vibrava quando a Síria, com S, veio ao seu lado para destruir o sul. O povo queria era sangue, era vingança, era violência. No comércio, todo mundo roubava de todo mundo. Nas relações patrão-empregado, senhor-escravo, havia muita injustiça. A mão do comerciante pesava na balança ali, fraudando os lucros. Havia uma ideia de jeitinho, todo mundo roubava para ter mais lucros. Enfim, estava uma bagunça o norte. Uma bagunça. E isso tudo era potencializado por causa desse sujeitinho aqui. Olha. Vou colocar mais de perto para vocês. Sabem quem que é esse aqui? Bem-vindo, esse aqui é o deus Baal. Baal. E havia muitos cultos a Baal. Pena que hoje eu não tenho aqui em casa a Áshera, que era a companheira dele, para mostrar para vocês, porque a Áshera era uma deusa prostituta. Esse detalhe é importante, porque eu vou dizer daqui a pouquinho. E Baal, esse aqui, era o deus da agricultura. Os pagãos acreditavam que o deus Baal morria no inverno e ressuscitava na primavera. Então todo culto da agricultura era ligada a Baal. E eles praticavam muita orgia, muita sexualidade, para representar na Terra o que supunha que os deuses faziam no plano divino. Baal tinha a esposa dele, então quando Baal tinha relação sexual com as suas prostitutas, é como se ele estivesse semeando o esperma dele na Terra. Então eles faziam isso aqui também. E nessa época, contrário a tudo que nós podemos entender como religião hebraica, o povo não só idolatrava esse sujeito aqui, muitas dessas estatuetas que eu estou aqui ficavam em casas de judeus, andavam isso aqui como um pingente. Agora imagine aqueles hebreus mais conservadores, eu estou colocando hebreus porque judeus eram mais os do sul, aqueles hebreus mais conservadores, falando assim: está errado, Baal está errado, nós temos que adorar a Deus. Vocês lembram quando no deserto Moisés acabou destruindo aquele bezerro de ouro, né? Por isso que eu estava com ele aqui, que eu queria ilustrar. Esse aqui é o deus Apis, provavelmente o deus que foi adorado pelos hebreus no deserto. Aquilo não se deu bem, e as pessoas riam. Isso é fanatismo, acabou-se a época. Então Deus chamou um homem chamado Oséias. A palavra Oséias é uma abreviatura do nome de Jesus. Isso é interessante, porque você tem o nome
de Jesus que ele pode ser escrito de 3 formas. Yehoshua, Yehoshua, que é a forma mais comprida, Yehoshua, Yeshua, que é a forma diminuta, e Oshea, que é a forma mais, assim, menor ainda, a forma mais pequena das 3. É como se eu falasse assim, Helena, Ellen e Leninha. Entendeu? Olha, Helena é o nome mais comprido. Ellen é o nome mais abreviado. Leninha é quase que um apelido. Então, você tem Yehoshua, Yeshua, Oshea, ou seja, Jesus maior, menor e um nickname, digamos assim. Oséias, então, significa salvação, ou resgate. O Senhor salva, resgate, assim como Jesus também significa. Esse, aliás, foi até o primeiro nome de Josué, se você olhar lá na Bíblia. E aí diz assim a palavra de Deus: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, aqui que vem o drama, vá, case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, e ficou grávida, e lhe deu um filho. Aqui os comentaristas bíblicos começam a disputar qual o sentido disso. Será que isso aqui é uma coisa histórica? Será que o profeta foi e se casou com uma prostituta mesmo? Ou é apenas algo alegórico? Não houve nenhum casamento oficial, apenas uma parábola, um romance, como Romeu e Julieta. Nada histórico, nada real. Eu, particularmente, Rodrigo, sou da linha que aqui é uma história real, porque você tem o nome da pessoa, a filiação. Mas sendo uma história real, também os comentaristas se dividem. Alguns pensam que Gomer, a mulher que se casa com ele, ela já era prostituta, e ele foi lá e se casou com a prostituta. Outros pensam que não, que ela se tornou adúltera depois que ela casou com ele. Eu tenho a impressão, a minha ideia pelo menos, é a seguinte: quando fala casa com uma prostituta, aqui não fala case-se com uma adúltera, tá bom? A palavra adúltera vai aparecer no capítulo 3, o verbo, pelo menos, adulterar, né? Que é o verbo naaf, no capítulo 3, versículo 1, quando fala que ela, para ele lá pegar uma mulher, a mulher que é adúltera, naaf, a mulher que adulterou. E não é a mesma palavra que aparece aqui para prostituta. Aqui você tem a palavra zenunim. Zenunim vem de zaná. Zaná em hebraico significa prostituta de um sentido geral. Mas não apenas no sentido geral. Porque também fica estranho Deus mandar o profeta casar com... Deus é contra o adultério, a prostituição, e manda ele casar com uma prostituta. Seria um contrassenso de Deus. Em parte, porque Deus às vezes faz pedidos meio estranhos, que contrariam aparentemente até a vontade dele. Ele não mandou Abraão sacrificar Isaac? Não que Deus agora é a favor do sacrifício humano, pelo contrário, isso é abominado na Bíblia inteira. Mas se é abominado na Bíblia inteira, por que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac? Porque Deus queria dar uma lição para Abraão. E Deus às vezes dá lições através de situações radicais. Aqui também, Deus queria dar uma lição para o povo, e à semelhança do que ele ordenou a Abraão, vai e sacrifica o seu filho para mim, uma coisa abominável, ele também aconselhou o profeta, vai e casa com uma prostituta, uma coisa abominável. O que Deus fez é semelhante a um sujeito do corpo de bombeiros que, para salvar uma pessoa de dentro de uma casa pegando fogo, ele quebra a janela, quebra a porta e invade a casa. Numa situação normal, quebrar uma porta e invadir uma casa é ilegal, é um crime. Você não tem um mandato de segurança para fazer aquilo, você não tem uma ordem judicial para fazer aquilo. Mas numa situação de fogo, de incêndio, seja o bombeiro ou qualquer pessoa em condição de salvamento, você deve arrombar a porta da casa do seu vizinho, entrar e tirar as crianças lá de dentro. Nesse momento, a violência de arrombar a porta, que contraria o direito privado, acaba ficando em primeiro lugar a salvação. Então Deus também fez isso. Eu acredito que essa prostituta que ela era, não era uma prostituta no sentido normal. Sabe por quê? Porque o texto fala o nome dela e do pai dela. Diz aqui, olha, Gomer, filha de Diblaim. Normalmente, prostitutas, adúlteras, a primeira coisa que elas perdiam era o direito a ter uma filiação normal. Elas não tinham esse direito. Legalmente, pelo critério da época, uma prostituta não seria nem chamada pelo nome publicamente. Veja, por exemplo, no Evangelho,
quando João capítulo 8 fala que levaram a Jesus uma mulher apanhada em prostituição. Não disseram nem qual o nome dela. Aqui não, o nome dela é dado, é Gomer, e da afiliação dela, e da afiliação do profeta também. Ele era justamente filho de Beeri. Então isso significa que foi um casamento normal como qualquer outro, um arranjo de família com família. Sendo assim, o que eu deduzo? Que Gomer era uma prostituta, aqui ó, de Baal. Nós não temos muitos detalhes extra-bíblicos acerca do culto sexual do passado, mas algumas pistas nós temos. Por exemplo, se você pegar Heródoto e Estrabo, eles contam casos da Babilônia, casos da Ásia Menor, do Mediterrâneo, da Grécia, em que meninas de até 12 anos ficavam na porta de templos ou à beira da estrada se prostituindo para levar dinheiro para o santuário da deusa Afrodite, por exemplo. E esses autores pagãos, eu acabei de falar Heródoto e Estrabo, eles abominavam essas práticas que eles viram com os próprios olhos. Havia culturas, por exemplo, que a família fazia uma promessa para a divindade, então a filha daquela casa, antes de casar-se, ela tinha que primeiro sentar e se entregar para o primeiro homem que aparecesse, o primeiro homem que ela quisesse. E o dinheiro que ele pagasse pela relação sexual não era dela, mas era uma oferta para manter o templo. E ele até fala, Estrabo, de várias jovens que, por não serem muito bonitas fisicamente, ficavam sofrendo nas intempéries do tempo, na beira da estrada, e nenhum homem desejando-as. E outros pegavam com violência, era uma coisa terrível que acontecia, e tudo para sustentar o templo. Com Baal também pode ter sido a mesma coisa. Para sustentar o templo dele, muitas famílias dedicavam suas filhas para serem prostitutas cultuais durante um tempo, ou durante toda a sua vida, ou apenas durante um tempo. E o homem casaria com uma menina que já foi usada por outros homens, mas por um motivo sagrado. O corpo dela rendeu dinheiro para o templo de Baal. Então pode ser que Gomer era apenas uma sacerdotisa de Baal, como várias outras meninas, e Deus falou com Oséias, vai lá e casa com ela. Porque eu quero mostrar para o povo o que eles estão fazendo com as filhas deles. E ao Oséias casar com ela, Deus fez uma outra coisa. Agora você vai colocar nomes estranhos nos filhos que vocês vão ter. O menino vai chamar Jezreel, que significa o Senhor semeia. Tem um vale enorme em Israel, até o chamado Vale do Jezreel. O Senhor semeia. Foi o primeiro menino. Depois deu à luz a uma menina, a uma filha, e essa menina recebeu o nome de Lo-Ruamá. Lo-Ruamá. Ruamá significa compaixão. Vem da palavra Rahmin. Rahmin é compaixão, misericórdia. Não terei, lo é não, então sem compaixão. E depois deu à luz a um outro menino e recebeu o nome de Loami. Am é povo em hebraico. I é meu. Por exemplo, El, Deus. Eli, meu Deus. Dan, profeta. Dani, meu profeta. Daniel, Deus é meu profeta. Então, Am, povo. Ami, meu povo. Lo, não. Loami, não meu povo. Então os três filhos ficaram com o nome de Jezreel, o Senhor semeia, Ruami ou Ruamá, que significa não, sem misericórdia, sem compaixão, e Loami, que significa não meu povo, tá certo? Não meu povo. Simples assim. Aí você pode perguntar, Rodrigo, mas por que esses comportamentos tão estranhos? Isso é o que tecnicamente chamamos de atos do profeta. Quando ele tomava uma atitude muito radical e fora do comum, que proporcionava duas coisas. Letra A, chamava tanto atenção para a mensagem que ele não precisava nem explicar o que era, todo mundo entendia. Sabe aquele negócio assim, alguém me traiu, aí eu chego na vista de todo mundo, pego a roupa que ele me deu e rasgo. Sabe aquela mulher que pega a roupa do marido que a traiu e joga na rua, ou pega a mala dele e põe na porta da casa da amante? Já viu isso? A mulher pega as roupas do marido, enrola, leva num carro e põe na porta da casa da amante. Ela não precisa explicar o gesto, todo mundo entende, mas foi radical. Ou o gesto pode ser tão estranho que as pessoas perguntam o que você quer dizer com isso. E novamente, quer na primeira situação ou na segunda, chama-se atenção para a mensagem. Quando a Gomer estava casada com ele, parece que ela continuava a vida de adultério. Aí no capítulo 3, o Senhor de novo fala, vá outra vez. Outra vez. Ame uma mulher. Agora é interessante que o nome de Gomer não aparece mais. Ame uma mulher que é amada por outro.
Lembra que eu falei com vocês que quando a mulher se tornava adúltera ou prostituta, no sentido normal da palavra, ela perdia o direito a ter o seu nome pronunciado publicamente? Na primeira situação, Gomer era apenas uma prostituta cultica, então ela tinha um status social, tinha filiação. Nesse meio tempo, entre o capítulo 1 e o capítulo 3, ela deve ter aprontado tanto com Oséias que ele a baniu de dentro de casa, e com razão. Ela se tornou uma mulher adúltera por vários, e ela acabou se tornando uma escrava sexual sendo vendida lá no mercado, como escrava mesmo, talvez desdenhada por algum amante. E olha o que Deus fala: vá outra vez, ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos e passas. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Então Osés foi lá, comprou a Gomer e desfilou com ela, banhada, limpa, carinhando o rosto dela. E muita gente se assustou, mas como é que você faz um negócio desse? Tem uma parte aqui de Osés que me chama a atenção. Ali Osés estava respondendo para o povo: vocês estão achando estranho eu tratar tão bem uma mulher que prostituiu? Vocês estão achando estranho eu tratar tão bem uma mulher que me traiu, que adulterou? Muito bem, que bom que vocês perguntaram. Ato do profeta, aquilo que eu falei com vocês que chama atenção para a mensagem, né? Ou tão óbvio, ou que desperta curiosidade. É como eu estou tratando ela que o Senhor de Israel está tratando vocês, apesar do adultério de vocês contra os deuses pagãos. É assim que Deus está tratando vocês. E se vocês não mudarem, Deus vai ter misericórdia, mas essa misericórdia vai vir depois de um grande castigo. A Assíria vai vir. E em 722 depois de Cristo, antes de Cristo, corrigindo, 722 antes de Cristo, na minha opinião, Oséias viveu para ver isso. A Assíria veio, destruiu o norte de Israel, e é o que eu estava contando no início do vídeo, onde o povo foi levado para o cativeiro, e esses são chamados as tribos perdidas de Israel. O que sobrou foi apenas a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e um punhadinho ali da tribo de Manassés e mais nada. É por isso que a partir desse período da história em diante, você já não fala mais de israelitas, nem de hebreus, apenas de judeus. Por isso que hoje qualquer pessoa que é da descendência de Abraão ali por via de Isaac é chamado de judeu. Se você vai hoje aos judeus, na Segunda Guerra Mundial, Hitler matou os judeus. Já não tem mais, na Inquisição, a igreja perseguiu os judeus. Já não tem mais aquela ideia de perseguir os da tribo de Naftali, os da tribo de Benjamim, os da tribo de Zebulun. Não, porque as tribos se perderam. Só ficou praticamente Judá. Por isso que hoje você fala indistintamente de judeus. Mas olha o preço caro que eles pagaram. E para mim, de todas as passagens que nós poderíamos citar dos 14 capítulos de Oséias, a mais emblemática é essa aqui, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhes falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Que conhecimento é esse que o povo rejeitou? A palavra conhecimento em hebraico, que vem da palavra yadá, yodá, que é conhecer, significa também relacionar-se. Você tem na Bíblia lá falando que Adão conheceu sua mulher e teve relações íntimas com ela. O conhecimento do Senhor não é que a gente vai ter relação sexual com Deus, não é nada disso, mas significa relação íntima. Tanto é que aqui em Oséias fala, no verso 4, fala qual que é o tipo do conhecimento que eles rejeitaram, perdão. Na verdade, no verso 1, não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Jesus disse no Novo Testamento, em João capítulo 17, verso 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 2 Pedro capítulo 3, verso 18, que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de Deus, e no conhecimento. Então, conhecer a Deus aqui é mais do que ter uma informação intelectual a respeito de Deus, é ter intimidade com Ele. E as pessoas estavam evitando a intimidade com o Senhor. Por isso que a mulher mais infiel do Antigo Testamento representa a infidelidade do povo. E no início do vídeo também eu fiz uma pergunta: o que é que podemos aprender com essa história, se é que podemos aprender alguma coisa com a mulher infiel? Podemos aprender que nós somos Gomer do século 21.
Por que eu estou colocando nós? Porque eu estou imitando aqui o profeta Daniel. Quando Daniel, no cativeiro da Babilônia, orou a Deus pelos pecados do povo, Daniel, mesmo sendo um profeta do Deus Altíssimo sincero, não se colocou num patamar de santidade acima do povo. Depois você lê na sua Bíblia aí, Daniel capítulo 9. Daniel não falou assim, Senhor, esse povo pecou, esse povo fez, esse povo aconteceu. Não, ele falou, nós temos pecado contra ti. Nós temos quebrado a aliança. Senhor, tem misericórdia de nós. Primeira pessoa do plural. Agora, você já notou que sempre que vamos falar de problemas, de imoralidades, de coisas ruins, dificilmente usamos a primeira pessoa do singular ou plural? Nós sempre usamos a terceira pessoa. Posso dar inúmeros exemplos aqui. Por que o Brasil está tão caótico? Os governantes, os políticos, o povo não sabe votar. Terceira pessoa. O povo não sabe votar. Os governantes, sempre ele ou eles. Por que o trânsito é terrível? Porque as pessoas não sabem dirigir. As pessoas não têm educação no trânsito. As pessoas na igreja, aos irmãos da igreja, a organização da igreja, sempre terceira pessoa, sempre terceira pessoa, sempre a terceira pessoa. Quem é esta terceira pessoa, singular ou coletiva? Ele, eles, ela, elas. Quem é esse sujeito indeterminado do qual nós nunca fazemos parte? O Brasil está terrível. Mas também o brasileiro é um camarada que tem memória curta, não sabe votar. Mas o brasileiro é corrupto, é o próprio brasileiro falando, mas ele se coloca na situação que ele é um brasileiro fora dos brasileiros. A igreja está corrompida, a igreja já perdeu a mão há muito tempo. A música na igreja está terrível. Os músicos hoje, ele nunca é músico, ele nunca canta, ele nunca é pecador, ele nunca erra. E nesse sujeito indeterminado, nós acabamos escondendo a própria necessidade pessoal de, letra A, também nos arrependermos de nossas faltas e nossos pecados, das minhas faltas e meus pecados, e letra B, me identificar com o Israel pecador e não tolerar o pecado, mas ao mesmo tempo ter simpatia por quem está caindo, amando-o como Cristo amou a igreja. Você entende? Não é tolerar o pecado, mas amar o pecador. Não apenas imaginar Gomer na terceira pessoa do singular ou plural, mas pensar em que momentos eu mesmo não fui Gomer. E para terminar o vídeo aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até levantar numa conversa privada, em família, depois do almoço, ou mesmo num sermão, num discurso, num texto, uma acusação contra os pecados da sociedade, da igreja. Mas você nunca pode fazer isso sem primeiramente fazer uma pergunta muito honesta e respondê-la. A pergunta seria: se 90% da igreja que eu frequento fosse Rodrigo Silva, ela estaria melhor, pior ou a mesma coisa que está hoje? Se 90% do território brasileiro fosse de cidadãos como Rodrigo Silva, o Brasil estaria melhor, pior ou do mesmo jeito? Apenas depois de fazer honestamente essa pergunta e respondê-la para si e para Deus, é que você está pronto para levantar qualquer crítica que seja sobre a sociedade, sobre a família ou sobre a igreja. Pense nisso.
E mais informações sobre a Bíblia você pode encontrar também no meu curso, A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Se você ainda não estuda a Bíblia comigo, eu convido você. Eu vou deixar aqui no descritor do vídeo o link. Eu tenho ali as aulas semanais sobre Bíblia, explicando muitas coisas similares a esta. E você, além de adquirir conteúdo bíblico, você também vai estar ajudando na construção e manutenção do Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP, que você sabe que é um sonho que eu estou realizando com a graça de Deus e a ajuda de pessoas como você. E de quebra, eu estou passando para você o que eu conheço de Bíblia. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua atenção, o meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.